para vocês daqui a pouco aí na tela, indicando que está sendo gravado. Isso toda vez, apareceu agora, toda vez que isso acontecer, significa que vocês vão ter acesso à gravação da aula, tá? E é fácil ter esse acesso. Eu vou mostrar já já para vocês. Legal. Vocês estão vendo a minha tela, claro que ela tem um número razoável de equipes. Vocês têm aí as equipes das quais vocês estão participando, provavelmente vocês devem estar vendo todas essas aqui em laranjinha, né? Todas as que têm esse Eng 1 2021-2, mas a única que está com a foto diferente por enquanto é a minha, depois os professores vão personalizando aí um pouco mais, né? O que vocês vão encontrar dentro da equipe, como é que funciona a navegação aqui dentro? Clicando então na equipe, vocês vão ver os canais que eles aparecem aqui. Por enquanto tem só um canal, canal apresentação, mas na medida que a gente for evoluindo o semestre vão aparecer vários canais. E cada canal tem uma navegação própria por abas que estão aqui em cima, tá? Eu imagino que vocês estejam vendo a equipe com uma cor diferente. Eu optei pelo fundo escuro, que incomoda menos quando a gente passa muito tempo na frente do computador, mas vocês podem usar também o fundo claro, não tem nenhum problema, tá? Onde faz essas escolhas? Aqui onde aparece essa bolinha, que a exceção do Igor, que já colocou a foto, os outros estão só com as iniciais do nome. Clicando aqui, vocês têm o gerenciar conta, tá? E aí no gerenciar conta tem essa área aqui geral, onde você escolhe se quer o padrão claro, escuro ou alto contraste, se quer a grade, como eu estou usando, ou se quer uma lista, tá? E aqui tem outras possibilidades que nem todas vão aparecer na conta de vocês. Aqui é para quem tem mais de uma conta e pode gerenciá-la, né? Você pode optar por ver ou não ver as notificações, tá? Os dispositivos conectados, permissões de aplicativos, tal. Tá, mas o mais importante para vocês no momento é fazer essa escolha, né? Se quer trabalhar com padrão claro, escuro ou alto contraste. E lá nas contas você pode inserir a imagem aqui ou trocar a imagem, tá? É o mais que vocês vão usar agora. Também neste mesmo local aqui é que você faz a troca do usuário, tá? Então, se você tem mais de um usuário do Teams, clica aqui, dê um sair, não vou fazer isso agora, senão eu vou ser derrubado da reunião. E aí, no sair, ele vai fazer o logout e vai abrir uma tela de login pedindo um usuário e senha, né? Depois que você cadastrar todos que você usa, eles aparecem numa lista, tá? É bem fácil ficar trocando. No celular é parecido, só que quando você clica lá no seu usuário, ele já dá a lista dos outros usuários cadastrados e você não precisa sair para entrar de novo. Você simplesmente clica e faz a mudança de usuário, tá? Então é ainda mais fácil do que aqui, tá? Ok, o que mais? As reuniões, como essa, as aulas, elas ocorrem normalmente nesse canal geral, que é o default. Toda equipe criada tem esse canal geral aqui, tá? Onde vocês vão encontrar os arquivos. Arquivos. Agora, cuidado, esse arquivos ele também tem para cada canal, tá? Então, quando o professor for dividindo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma sala já com muita coisa inserida para que vocês possam ver. Aqui dentro do material de aula, se eu tivesse postado alguma coisa, já estaria aparecendo aqui os arquivos para que vocês ou abrissem o arquivo online ou fizessem o download dele, tá? Na aba Tarefas, vocês vão ver as atividades que os professores vão postando para vocês, tá? Por enquanto aqui não tem nenhuma atividade inserida.
Notas é para vocês verificarem as notas de vocês. E aqui eu coloquei duas coisas a mais para vocês. No YouTube, eu mantenho um canal com vários vídeos, não só sobre a área de inovação, mas também sobre física, né, mecânica e eletricidade, que eu dou aula dessas coisas também. Mas tem aqui, se vocês navegarem pelas playlists, vão ver que tem algumas playlists vinculadas à parte de tecnologia e de inovação. Tá? Então, esse material está todo aberto aí para vocês. Fiquem à vontade, será um prazer tê-los no canal do YouTube. Preciso aumentar o número de inscritos. E tem também aqui já o link direto para que vocês acessem uma página que eu mantenho no YouTube sobre inovação e empreendedorismo. Tá? Também será um prazer tê-los aí na rede. Isso tudo está no canal geral e vai ficar aqui mantido. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma turma anterior, já com várias coisas inseridas, para que vocês vejam como é que isso vai evoluindo, tá? Vou pegar aqui as minhas equipes ocultas, pegar alguma do semestre anterior. Ó, essa aqui, por exemplo, ó. Reparem que aqui, olha, já tem, além do canal geral, tem 5 canais, tá? Então, por exemplo, canal de cinemática da partícula, arquivos, ele já tem aqui as figuras das lousas, tem os PDFs das matérias, tá? Tem aqui uma série de coisas e tem aqui também os links para as gravações das aulas, tá? Que demora às vezes um pouquinho para carregar, é mais fácil ir direto lá para o canal do YouTube, mas eu faço a postagem aqui também, tá? Lá no canal geral, só no canal geral, tem uma coisa a mais, que são as tarefas, tá? Então, como é que vocês vão ver as tarefas? Quando você clicar em tarefas, que já tiverem tarefas, né, postadas lá, vocês vão enxergar as tarefas com as datas, tá? E ao clicar numa tarefa, por exemplo, aqui na prova oficial, que foi dessa disciplina, vocês não vão ver isso aqui, não. Vocês vão ver assim. Deixa eu ver a visão de aluno, tá? Vocês vão ver, por exemplo, o link para fazer a prova. Nesse caso era um PDF. Aí, clicando aqui, o que abre? O PDF da prova, tá? E aí você faz, no caso, essa atividade era para ser feita no, no papel, né, e enviado uma fotografia, mas algumas atividades também são feitas para que vocês façam respostas e interajam um pouquinho aí dentro do sistema, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo? Eu vou colocar então uma tarefa para vocês fazerem. Vamos começar já brincando com as tarefas? Tá. Deixa eu desconectar aqui para ver se vocês vão acertar. Espera aí que eu já vou colocar uma tarefa para vocês, só para a gente fazer um primeiro teste, tá? Se alguém tiver perguntas, enquanto eu estou colocando a tarefa no ar, fique à vontade, tá? Pode perguntar. Estão gostando da universidade, apesar de não estarem indo, né, no campus? Como é que vocês estão vendo aí essas aulas dentro do sistema virtual? Pronto, tem uma tarefa disponível para vocês. Entrem lá para fazer. Veja se vocês conseguem. Fica sempre na aba geral. Já podem entrar e fazer.
E eu vou ficar monitorando aqui as respostas de vocês. São 2 perguntas, são 2 slides, cada um com uma pergunta. Professor, eu vou tentar sair aqui da conta convidada, vou entrar pelo... Ah, o convidado não consegue, né? Peraí, eu vou jogar aqui no... Não, acho que já... Tá, não, pode consigo sair. mudar. Eu consigo Pode mudar sair, aqui. sem problema. De qualquer maneira, eu vou colocar aqui no nosso chat o link para entrar direto lá e fazer também. Tá bom. Professor, chegou alguma coisa aí ou eu não consegui mandar? Conseguiu. Só que ninguém respondeu a primeira pergunta. Ah, agora sim. Começaram a responder a primeira pergunta também. Eu não sei se você já tinha usado alguma vez, eu estou usando um aplicativo chamado Mentimeter. Na versão gratuita do Mentimeter, que acaba não sendo tão legal, porque ele limita bastante aí Então, a primeira aqui eu não tô tendo acesso. A primeira ela tá pretinho, o segundo tá azulzinho, as letras. Eu acho que Iago, não tem ponto .com no e-mail da Unital, por isso que você está tendo dificuldade de entrar. Você acabou entrando como convidado, tá? É só @unital.br. Eu? Comigo que você tá falando, professor? Não, foi o Iago que Ah, entrou tá. como unital.com.br e aí não, ele continua como convidado, né? Ah, Tá? o meu mudou aí, né? Agora tá. Sim, ele vai mudando. Deixa eu projetar para vocês como é que fica aqui, só para vocês verem que a gente vai acompanhando. Pera, agora eu já vou colocar, ó. Tá? Então eu estou aqui vendo as respostas de vocês, ó. Quase todo mundo, né, respondeu qualidade de ensino, só uma pessoa porque mora em Taubaté. E aí essa árvore aqui está ficando bacana, ó. Conhecimento, futuro, novo, criatividade, praticidade, evolução do mundo. No Mentimeter também, quando alguém repete a palavra, eu vou fazer isso aqui para vocês verem o que vai acontecer. Espera aí. Vou responder também. Então, inovação representa. Deixa eu pegar uma que vocês já colocaram ali. Futuro. O professor, Sim? eu tenho que concluir a tarefa ali, eu somente responder e ele já aparece pro senhor. Só responder, ele já aparece. Tá? Se mais pessoas responderem a mesma palavra, ela vai ficando maior, tá? Quando você tem um grupo grande e que tem palavras recursivas. Iago, você continua. Cadê o Iago? Você continua errando seu e-mail. É Iago. Tem um ponto aí, C Nascimento. Por isso que você está entrando como convidado. Iago, tá me ouvindo? Não? Tá. Então, o Mentimeter que a gente acabou de usar é uma das muitas ferramentas que a gente pode usar nesse sistema online
eu optei por usar a versão gratuita externa do Mentimeter, porque eu sabia que muitos de vocês ainda não tinham acessado com o e-mail institucional pela primeira vez, tá? Mas o que acontece é que dentro do Teams nós temos, deixa eu voltar aqui na equipe. Ok. Agora você conseguiu entrar, né, Iago? Tá. Dentro do pacote, né, do grande pacote Teams, a gente tem acesso a várias assinaturas, tá? E a muitos aplicativos, né, que eles aparecem aqui, ó. Tá, eu cliquei aqui em aplicativos. Todos esses aplicativos aqui, eles podem ser usados dentro da estrutura do Teams e aí com uma versão mais completa. Inclusive o Kahoot, que foi outro que eu pensei em usar hoje também. Ele é bem interessante para fazer essas interações, tá? Tem alguns que são assim, mais brincadeiras. Aí depende um pouco da disciplina e do que o professor pretende fazer, mas a lista de aplicativos que podem ser usados aqui dentro, ela é muito, muito grande. Eu confesso que eu já usei alguns, mas longe de usar nem 10% do que está aqui dentro, tá? Então é um universo aí bem, bem interessante de aplicativos que vocês podem usar, tá? Também queria mostrar para vocês que o e-mail institucional, ele dá não só o acesso ao Teams, mas também a uma série de outros aplicativos, tá? Então aqui eu fiz o login no Outlook com o e-mail institucional, com o @unital.br, e aí quando eu venho aqui nas reticências do Outlook, né, ele já me dá os aplicativos que eu mais uso, que são esses aqui, né? No caso de vocês, quando os primeiros acessos, ele ainda não formou isso aqui, ele vai mostrar menos ou talvez até nenhum. Aí, para ver os outros, basta clicar em todos os aplicativos, tá? E todos esses aplicativos aqui, eles vêm neste pacote do e-mail institucional. Inclusive, sim, tá aqui, não é folclore, está aqui dentro o pacote Office, tá? O Office 365 com o Excel, o Word e o PowerPoint, né, de base, mas o Power Automate eu acho que vocês não têm, só a conta de professor, tá? Mas tem o Stream, tem o SharePoint, tem o To-Do e aí por aí vai. E esses aplicativos eles podem ser feito o download deles, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz, por exemplo, o download do Word, tá? O do Excel, tanto faz. Vou clicar aqui no Excel, ele vai abrir uma versão online do Excel, caminho mais fácil na primeira vez, tá? E nesta versão aqui online, ele me dá a possibilidade, clicando aqui sempre no usuário, tá? De fazer o download. Ele não está aparecendo para mim a opção de download, porque eu já tenho ele instalado, já está no meu perfil do Office isso. Tá? Mas vocês podem fazer o download, instalar no computador e ativar a chave, tá? Sempre pelo e-mail da instituição, tá? Então dá para instalar aí todo o pacote Office 365, completaço, e manter aí a licença. Às vezes ele pede várias vezes, mas é uma vantagem interessante para vocês. E também o espaço no OneDrive, que é bem mais generoso, como esse aqui que eu estou usando, tá? O perfil que vocês vão enxergar é um pouco mais simples. Eu tenho perfil de administrador do sistema, tá? Um pouco mais poluída a minha área, não é a melhor para se ver. Mas vocês podem ter aí uma série de benefícios que estão disponíveis para vocês por serem alunos da Universidade de Taubaté,
que tem essa parceria com a Microsoft, tá ok? Então, isso era o que eu queria conversar com vocês em primeira mão, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade? Podem ficar à vontade em perguntar. Nada. Ok. Como vai funcionar o sistema da EVA? Eu não vou usar o EVA. Eu vou fazer tudo por aqui. Inclusive, vou colocar os arquivos, as atividades, tudo por aqui. Alguns professores usam o EVA, eu não uso. O EVA está baseado no Moodle, enfim, não é um sistema que me agrade muito, mas tem colegas que preferem fazer por lá. Eu vou deixar tudo aqui, tá? Vou fazer uma brincadeira com vocês agora, que eu vou usar bastante nessa disciplina. Eu posso dividir vocês em grupos. Não sei se algum colega fez isso já. Não, ainda não. Ainda não? Então, ó, nós estamos em 9, 10, 11, 12. Eu vou criar 3 grupos com 4 pessoas e vou deixar essa criação aleatória. Então, vou solicitar aqui o grupo automaticamente. 3 grupos. Vou criar as salas, ok? Por enquanto nada acontece, vocês estão nessa reunião. Quando eu clicar aqui no meu painel em ativar as salas, o que vai acontecer é que vocês vão sair desse espaço aqui, sair dessa sala, e vão ser levados para uma outra sala de reuniões, onde vão ter só os colegas. E eu posso circular por essas salas, tá? Então, eu vou fazer isso agora, vou ativar as salas, e aí vocês vão ser abduzidos para a sala com menos colegas. Eu já vou entrando nas salas depois para dar um oi para cada um de vocês.
Agora que o papo estava começando a animar, trouxe todo mundo de volta, hein? Tudo bem? Conseguiram interagir um pouco? Opa. Meu grupo, Quebrando, só 2 falaram, professor. tentando quebrar o gelo. Tá difícil, hein? O pessoal não fala, meu. O que tá vendo? O pessoal é tímido, professor. O pessoal tá acanhado ainda. Nossa, que timidez toda é essa? Que coisa. A gente tá querendo aula presencial. Isso vai ser difícil por enquanto, viu? Do jeito que tá. Mas a aula presencial não tem os mesmos recursos que a gente está vendo aqui. A aula presencial fica bem menos interessante nesse ponto, viu? Vamos lá. Coloquei uma outra tarefa para vocês. Acessem lá, para vocês interagirem agora com o sistema. Vamos ver como é que vocês vão se sair nisso. Teste inovação. Já está disponível para vocês. Ah, o Brian já até viu. Os outros nem viram ainda. Tem alguém como visitante ainda? Deixa eu ver aqui. Talvez a Vitória. Vitória está como convidado. Quem tiver como convidado não vai conseguir acessar, vai ter que vir por aqui, por esse link direto que eu vou colocar agora, tá? Professor, eu tô tentando entrar aqui. Mas o que está acontecendo? Seu usuário é Vitória. Você recebeu o e-mail? Recebi. Tá. É que no primeiro acesso ele é chatinho, ele pede vários dados de confirmação, mas por hora você pode também acessar aqui pelo link direto aí do Forms. Essa é uma outra ferramenta que eu costumo usar bastante na hora de colocar atividades para vocês. Eu acho bem mais prático, né? Até porque ele tem a autocorreção. Não vale pegar a calculadora, hein? Vocês estão com dificuldade de conseguir acessar o teste? Aqui já consegui terminar, professor. Já enviei. Tá. Enviei também. Então, quando a gente fizer dessa forma aí os testes, tá? Vocês vão tendo as respostas automáticas e vão... aí você tem que fazer o envio, né? Senão ele não entra, tá? Eu fiz só uma pequena brincadeira com vocês. O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Apareceu. Pega aí, né? Sim. Isso. Tá, então é uma maneira de interagir com vocês também, quando eu tiver dentro dessa mesma estrutura, só que aí eu preciso que todos estejam conectados já com e-mail institucional, né? Por isso não fiz isso agora. É possível enviar arquivos também. Em algum ponto eu vou pedindo para vocês, faça tal coisa e
e envie um arquivo como resposta, que pode ser uma foto, alguma coisa assim. E aí, mas para fazer envio de arquivo, todos precisam necessariamente estar conectados com o e-mail institucional, tá? O pessoal que mandou não aparece ainda como enviado. Isso significa que vocês não clicaram no enviar, vocês só visualizaram, tá? Então, cuidado com isso quando tiverem aí fazendo os exercícios, certifiquem de que foi até o final, tá? Alguns. Beleza, gente. Agora eu vou responder uma pergunta de vocês. O que é inovação? É uma pergunta que eu fiz para vocês e que pela resposta eu vi que muita gente, assim como a maioria das pessoas, não sabem o que é inovação. Tá? E por que tem inovação dentro dos currículos dos cursos? Quase todos os cursos atualmente têm inovação. Bom, estão vendo minha lousa? Lousa branca, não quadro negro. Sim. Legal. Sim. Com essa lousa aqui eu posso escrever, posso colocar figuras, posso fazer várias coisas, tá? E ela é bem interessante para interagir com vocês. Inclusive aqui nesta lousa eu posso ir salvando o que for feito em formato PNG e disponibilizando para vocês lá na equipe, tá? Inovação, o que será isso? Muitas pessoas associam inovação a simplesmente fazer algo diferente, tá? A inovação é uma palavra que ela tem um uso não técnico no nosso dia a dia, no cotidiano, mas dentro aí da área científica e tecnológica, inovação tem uma definição e ela é um pouco diferente daquilo o que vocês normalmente estão habituados, né? A inovação ela parte do princípio de que eu preciso encontrar um problema. Então uma das técnicas que a gente vai usar, que é o chamado Design Thinking, uma ferramenta muito interessante hoje. A gente vai usar várias, vamos passar pelo Design Thinking, pelo Golden Rule, pelo Golden Circle, tá? O Design Thinking diz o seguinte: eu preciso escolher um grupo social ou um grupo de empresas, tá? Uma categoria de empresas, estudar esse grupo, ou grupo social, ou grupo de empresas, e encontrar problemas que esses grupos tenham. E a partir disso, eu posso dar soluções inovadoras para este problema. Tá? Então, inovação não é simplesmente fazer diferente. Né? Fazer diferente pode ser invenção. Está cheio de invenções aí no mercado, inclusive até mesmo dentro dos bancos de dados do nosso Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tem uma série de coisas que estão lá que não servem para absolutamente nada. Elas são invenções, são novidades, né, estão patenteadas, mas elas não têm uso. Isso é inovação? Não. A própria definição da Lei de Inovação Brasileira diz que inovação prescinde de ser uma novidade, alguma coisa, né, realmente que ninguém fez antes, mas que essa alguma coisa tenha mercado. Ou seja, tenha gente que vá pagar por essa solução. Pode ser que esse alguém seja diretamente o interessado, em algumas situações pode ser que seja um governo ou uma empresa que vai colocar publicidade, enfim. Mas, de qualquer maneira, inovação é dar soluções novas para problemas de alguém. Esse alguém pode ser
pessoa ou empresa, né? Pode ser aí o C do consumidor ou o B do business, que é bastante usado. A gente acaba trabalhando muito com essa questão de B2C, B2B, né? E o que nós vamos estudar, né? Inovação dentro da área da engenharia. Eu vou começar com vocês falando de maneira mais ampla sobre inovação. Depois eu vou trabalhar com vocês algumas técnicas de inovação, Golden Circle, Design Thinking, possivelmente o próprio Scrum, acho que dá tempo da gente ver também. E depois eu vou falar sobre inovação na área tecnológica, mais especificamente. E aí a gente vai entrar na questão da propriedade intelectual, o que é, o que é coberto, o que não é. E dentre essas propriedades intelectuais, aquela que talvez seja de maior interesse dentro da engenharia, que é a propriedade industrial, né, a proteção aí por patentes. A gente vai fazer várias atividades com pesquisas em bases de patentes, fazer o que se chama hoje de pesquisa de mercado, né, do estado da arte, da tecnologia, né? Tem várias utilidades para isso, né? Muitas vezes uma empresa ou um profissional procura uma solução que ela já existe e está disponível gratuitamente. Sabiam disso? Patente caduca, né? Então, depois de algum tempo de uso com pagamento de royalties, aquela solução está lá no banco de dados do INPI e ela é absolutamente gratuita. Você pode pegar, usar, você só não pode tentar vendê-la, porque ela já está no chamado domínio público, né? Ela já passou do período por algum motivo, ela já passou do período de restrições, né? Alguém consegue me dar um exemplo de produtos que está no mercado e que já não tem mais patente em vigor? Ah, pessoal, falem. Não pode ficar com vergonha, não. A porta. Hã? A porta. A porta. A porta não seria... Uma porta comum não seria patenteável. Né? Até porque agora você pode criar um modelo de porta com alguma diferença, alguma especificidade, e aí não é uma patente de invenção, é uma patente de modelo de utilidade, que se ela não tiver cadastrada no INPI, né, se eles entenderem que tem alguma novidade, que tem alguma... Sim, a caneta. O objeto caneta, ele não é patenteável, né? Porque caneta já existe há muito tempo. Agora, você pode dar alguma funcionalidade diferente a uma caneta e talvez conseguir uma patente de modelo de utilidade. Isso é possível, sim. Tá? Do mesmo jeito que você pode criar patentes muito mais específicas, pequenas peças, né? Mas eu vou dar um exemplo um pouquinho mais sutil de produto com patente já em desuso. Medicamento genérico. O que é um genérico? Quando uma empresa investe em criar um medicamento, existe um gasto enorme, em geral, da parte da empresa, porque ela precisa desenvolver o produto, fazer testes que são caros, são onerosos. Quando é um medicamento, muitas vezes um teste tem que ser feito em mais de um país, são chamados testes multicêntricos, com uma série de regulamentos, regras, tá? Tudo isso é muito caro. E aí, quando a empresa chega no final que ela tem o produto, ela precisa colocar no preço desse produto não só o que está ali, né, o que ela gastou para fabricar aquilo,
mas também o que ela investiu para criar aquilo, que é a chamada despesa de P&D, pesquisa e desenvolvimento. O que a legislação brasileira diz? Quando o medicamento é registrado e reconhecido como uma novidade, a empresa detentora, né, da patente desse medicamento, ela tem 10 anos de exclusividade para explorar esse medicamento. Então, por 10 anos, só ela pode produzir aquilo. A receita, enfim, o medicamento, ele está registrado publicamente, mas ninguém pode produzir aquilo e vender. Só a empresa X, que foi a criadora dele. Depois de 10 anos, tem a empresa conseguido ou não ser ressarcida por tudo que ela investiu para criar aquele medicamento, ele cai em domínio público. Ou seja, qualquer laboratório pode produzir aquilo, tem que comprovar que produz com a mesma qualidade, com o mesmo grau de absorção, tem alguns testes para isso, e aí ele ganha o status de genérico daquele produto. Tá? O chamado produto similar, cuidado, às vezes na farmácia alguém pode te dizer, eu não tenho genérico, eu tenho só o similar. O similar, ele não passou nos testes de absorção e efeito. É um medicamento que ele é produzido a partir da mesma estrutura, da mesma receita, digamos assim, do outro. Ele tem uma eficácia, mas ela não é igual à do medicamento original. Então, ele não é um genérico, ele é considerado um medicamento similar, o que é diferente. Tá? Então, todo medicamento genérico, por 10 anos, ele foi produzido por um único laboratório, uma única empresa, que era detentora dos direitos de fabricação daquele produto. Então, isso é a estrutura de patentes, que ficam lá registradas no INPI, e a gente, ao longo aí desses primeiros semestres, né, de vocês, a gente vai passar por tudo isso, chegando até a fazer pesquisas em base de patente no INPI. Tá? É importante que todo engenheiro conheça isso, e nós temos uma vontade dentro da Universidade de Taubaté de incentivar todos vocês a inovarem desde o início, né? A buscarem problemas e darem soluções novas para problemas que já existem. Por quê? Quem trabalha com inovação pode criar uma empresa em torno dessa inovação. Hoje existe bastante recurso no mercado disponível para empresas inovadoras, chamadas startups, né? Tem inclusive tratamento especial do ponto de vista até burocrático na legislação brasileira, e a gente quer incentivar a cultura do empreendedorismo, ou seja, não pensem em fazer engenharia simplesmente para trabalhar para uma empresa, mas pensem também na possibilidade de ser inovador dentro dessa empresa ou até de ser o empresário, o criador de um produto. E inovação, vocês vão ver ao longo desse semestre que ela não precisa ser uma inovação totalmente disruptiva, uma coisa, criei alguma coisa do zero, né? Muitas vezes você pode ter inovações que são menos, né, com grau de inovação menos alto e que são extremamente lucrativas, extremamente interessantes, né? Vou dar alguns exemplos para vocês que a gente vai usar até ao longo do semestre, quando a gente estiver vendo as patentes, né? Todo mundo já viu bicicleta ergométrica? Sabe o que é? Sim. Né? Existe uma patente, que ela está vigente ainda hoje, de um fisioterapeuta que pegou uma bicicleta ergométrica e a transformou em alguma coisa para ser movimentada não pelos pés, mas sim pelas mãos. É uma chamada patente de modelo de utilidade. Ele pega a bicicleta ergométrica, faz uma adaptação, e aí a pessoa, ao invés de pedalar, ela faz esse movimento. Isso está registrado no INPI, acho que ainda tem uns 3 ou 4 anos de exclusividade, e é usada para alguns tratamentos, para algumas
pessoas que têm problemas depois de acidentes ou artrose, eu acho, tem lá uma série de indicações, e essa pessoa ela pode fabricar isso, ou ela pode, existem duas possibilidades, né? Ou você, ao criar alguma coisa do gênero, você fabrica e vende, ou você pode licenciar o produto, ou seja, eu sou o dono dessa patente, procuro empresas interessadas na comercialização disso, e eu vivo da licença, ou seja, eu recebo de uma empresa royalties porque ela produz aquilo que é minha propriedade intelectual e vende. Depois de 10 anos, isso caduca. No exterior, é muito comum que existam empresas que façam isso, né? Elas sejam criadoras de patentes. A primeira grande empresa mundial que fazia isso era a empresa do Thomas Edison, o próprio Edison, criador da lâmpada, né? O que o Edison tinha era uma empresa de inovação. Ele criava produtos novos, patenteava e licenciava, ele não produzia. Ele não tinha uma indústria. As indústrias produziam aquilo que ele tinha criado e vendiam, e pagavam uma parte disso para ele. Então ele tinha um centro de inovação e não uma indústria de produção. Hoje o mercado de patentes ele é muito mais sofisticado do que naquela época, né? Dentro de um produto como um aparelho de celular, existem algumas centenas de patentes acopladas, envolvidas. Inclusive, muitas vezes isso é motivo de brigas, né? Brigas milionárias até na justiça, né? Apple e Samsung são famosas por isso, né? Recursos de uma que diz que usou, uma dizendo que a outra usou a patente, tal. Voltando um pouco mais no tempo, na história das patentes, tem algumas curiosidades que a gente vai ver também. Por exemplo, quem foi o inventor do rádio? Podem até usar o Google. O Marconi? Foi o Marconi, né? Mas se você procurar as patentes de registro, quem criou o rádio foi o Tesla. Sabe por quê? O Marconi foi realmente o cara que criou o rádio e começou a vender. E o Tesla entrou com um processo alegando que ele tinha usado umas 20 patentes do Tesla na criação do rádio. Ou seja, que o rádio era uma composição que tinha mais invenções dentro do Tesla do que de qualquer pessoa. E ele ganhou o processo. Então o Marconi, ele apesar de ser famoso, conhecido como o cara que de fato criou o rádio, ele não teve direito a explorar o rádio enquanto produto tecnológico, porque essa patente pertencia ao Tesla. E quando você trabalha numa empresa, é muito comum que você seja o dono intelectual, mas não seja o proprietário deste produto, dessa patente. Por exemplo, o cara que criou o telefone celular, ele ficou rico, ganhou bastante dinheiro pelo mundo, dando palestras e falando sobre o invento. Mas ele não tem direito à patente, porque ele era funcionário da Motorola, pago para desenvolver aquele produto, ele era da área de pesquisa e desenvolvimento, e nesse caso a patente pertencia, né, ela já caducou faz tempo, pertencia à Motorola e não a ele. Ele tem, claro, a autoria intelectual. Ele foi o cara que criou. Ele pode colocar isso no currículo. Isso agregou certamente muito à carreira dele, mas ele não ganha um centavo pela exploração da patente da célula, porque ela pertence à empresa que pagou a ele para criar. Então, tem uma série de sutilezas aí nessa história que, né, hoje, quando você quer inovar e pede recursos para isso, você precisa ler o contrato com muitos detalhes, né? Porque, em geral, quem te dá o recurso para a inovação faz você assinar um contrato em que ele vai ser dono de uma fatia das possíveis patentes criadas a partir daquela pesquisa. Por exemplo, se o cara está fazendo mestrado e
o mestrado dele vai gerar uma patente, e ele foi bolsista da FAPESP, opa, a FAPESP leva 30%. A FAPESP tem que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP tem uma verba muito boa já, porque ela é dona de várias patentes que estão aí no mercado sendo usadas. Então, ao receber o recurso, né, você precisava da grana, precisava da bolsa para se manter, perfeito, ela investiu em você. Se der em alguma coisa, se não der em nada, você faz seu relatório, justifica lá o que aconteceu e tudo bem. Mas se der em alguma coisa, ela é dona de uma parcela da sua criação. É porque ela pagou por isso. Tá? Então, tem um universo aí muito grande que a gente vai estudar sobre inovação a partir da próxima semana. Hoje eu quis só fazer essa apresentação geral, conhecer vocês, para a gente interagir um pouco, né? Usando os sistemas online, a gente vai poder fuçar bases de patentes, isso é uma coisa muito positiva da aula online. Dentro da faculdade, a gente teria dificuldade de fazer isso. Então, enfim, mesmo que a gente volte com algumas aulas presenciais, essa atividade não tem jeito, a gente tem que fazer online, tá? E aí a gente vai evoluindo para chegar nesse final e vocês terem aí um conhecimento do que é uma patente, do que é propriedade intelectual e de como é possível traçar, trilhar todo o processo de inovação e até de abrir uma empresa para produzir isso, né? Eu conheci muitos anos atrás, eu sou do Rio de Janeiro, eu conheci um cara que ele era bastante rico já na época. Fui numa festa muito legal na casa dele, uma festa numa cobertura no bairro do Grajaú. E esse cara, ele era dono de uma fábrica que tinha um único produto que ele vinha evoluindo e que ele tinha criado. Ele era dono da patente. Era uma máquina de fazer gelo. Ela fazia o gelo já em cubinhos numa bandeja. E isso era super requisitado por bares e restaurantes. Ela conseguia produzir numa quantidade muito grande e rápido. Na época, era um equipamento da faixa de $1.500 a $2.000, então, um equipamento caro, que realmente só casas maiores tinham. E eu me diverti muito, porque tinha umas 3 máquinas dessas espalhadas pela festa, e ela produzia o gelo já furadinho para colocar nos drinks, era uma delícia aquilo. Esse cara trabalhava numa empresa, ele estava incomodado com o fato dele, toda hora, quando ele queria tomar ele gostava muito de uísque, ele queria tomar um drink com gelo, ele achava um saco a bandejinha de gelo, ele acabou criando a máquina e deixou o emprego para ser dono da própria empresa que fazia essa maquininha de gelo, tá? E estava muito feliz na época e trabalhando por conta própria, né? E, na verdade, gerando emprego ao invés de ser empregado de alguém. Uma ideia que não é tão comum no Brasil, né, esse comportamento empreendedor, mas é uma cultura que a gente precisa criar. Pessoal, perguntas, dúvidas, fiquem à vontade aí em falar. Todo mundo muito calado. Eu vou botar um monte de trabalho em grupo para vocês. Pode falar, Igor. Achei legal porque eu tava falando com o Ericles aqui agora e ele perguntou se eu era do Rio. Aí agora você falou que é do Rio também, você identificou aí já. Sou do Rio. Moro em Taubaté há quase 20 anos, mas eu me formei no Rio, estudei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fiquei no Rio há alguns anos. Eu fui para São Paulo quando eu terminei o doutorado, que tinha a FAPESP, que eu comentei com vocês, tinha uma bolsa mais alta. E aí eu estava querendo fazer um pós-doc com uma bolsa mais generosa que a do CNPq. Fui para São Paulo e depois vim para o interior de São Paulo, não voltei mais. Mas sou do Rio, sim. Estudava lá no Maracanã, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fui professor da UERJ há alguns anos também, como contratado, enquanto estava fazendo a pós-graduação. Aí sim. E vocês vieram para cá por conta de quê? Do Cavex ou alguma outra empresa?
Professor, eu cheguei aqui em 2018, eu estava terminando meu técnico, eu sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Aí tentei a transferência para cá, acabou que tiveram alguns problemas, mas consegui concluir o técnico e agora já estou numa empresa aqui. Começando, legal. ainda tem 3 anos só. Infelizmente o mercado de trabalho de São Paulo está bem melhor que o do Rio ainda, né? No Rio de Janeiro. Aqui no Vale do Paraíba, então. Ambiente fábrica, incrível aqui. Sim, é muito mais. Eu cheguei a trabalhar Eu fui um dos primeiros caras que trabalhou no campus da UERJ em Resende, né? Lá no Polo Tecnológico de Resende. Mas enfim, até hoje, chamar de polo tecnológico é uma piada. Tem meia dúzia de empresas e é muito menor, não tem comparação com o que você tem aqui do lado talvez a Nissan ali já é o finalzinho ali do Vale do Paraíba carioca, né? Vale do Paraíba do lado do Rio, mas não se compara ao que a gente tem aqui, não. Infelizmente, teve uma tentativa de desenvolver o Rio com a indústria naval, mas também não deu muito certo. A política acabou sendo muito torpe, que é uma indústria muito legal também, que já foi grande no Rio, mas difícil, viu? Infelizmente difícil. Legal. Pessoal, foi um prazer enorme conhecer vocês, apesar de ninguém ter colocado nem foto, que dirá abrir a câmera. Tá? Mas tudo bem. Uma ferramenta que vocês podem usar para falar comigo ao longo da semana é o chat do Teams, tá? Independente de estar em reunião ou não. Isso eu esqueci de mostrar para vocês, tá? Quando vocês entram aqui na equipe, né, logo no geral, tem esse chat aqui, né, nas postagens. Então você pode puxar uma nova conversa e olá, estou com algum problema, estou com dúvida em alguma coisa, e isso aparece para mim. Eu costumo olhar isso normalmente uma vez por dia, ou todo dia eu olho, porque eu tenho que ver um monte de coisa da universidade nessa conta também, tá? Alguma dificuldade que vocês tenham no Teams também podem falar comigo, que eu tenho um acesso de administrador nessa área. Então, o pessoal que está entrando ainda como convidado, como o caso da Vitória e tal, se precisar de uma ajuda, pode me chamar. E tem uma coisa legal também que eu não mostrei para vocês. Estou esquecendo. 2 coisas. Primeiro, como acessar as aulas. Entrou no Teams, só para a gente finalizar, vai no calendário, tá? E aí as aulas de vocês vão aparecer aqui, tá? Então, saiu dessa aula de hoje, né? Vocês devem ter uma aula aqui de tópicos. Então, vocês vão clicar aqui e vão entrar nessa aula de tópicos, tá? Vocês podem ir entrando nas aulas só pela... E se o professor não fizer o agendamento, briga com ele, porque é o melhor jeito, tá? A outra coisa que vocês podem usar, inclusive entre vocês, tá? Quando quiserem fazer um bate-papo entre vocês, vem aqui no chamadas, tá? E aí vocês podem se vocês souberem o e-mail do outro, melhor. Se não, podem fazer as chamadas direto por aqui, tá? Funciona como uma chamada ou só de voz ou com vídeo. Por exemplo, eu vou pegar aqui um nome diferente, fica mais fácil, Rachildes. Deve aparecer aqui para mim no sistema. Já apareceu o Igor, apareceu que ele é estudante, e aí eu poderia clicar aqui para fazer uma chamada de voz, vai dar ocupado porque ele está na aula, ou uma chamada de vídeo, tá? Pode ser com mais de uma pessoa? Pode. A gente quer fazer um trabalho em grupo, vamos fazer uma chamada aí, 3, 4 pessoas, vocês podem fazer por aí, tá? Também é uma funcionalidade. Eu não sei se vocês já tinham usado alguma vez o Skype. O Skype, ele é um software que tem 2 versões. Existe o Skype para pessoa física, que é o gratuito, né? Só na chamada telefônica que você teria que fazer um pagamento de créditos. E tinha também uma ferramenta chamada Skype Business, que era o Skype para empresas. O Skype Business foi substituído por esse aplicativo, então não tem mais, né? Início do Skype. Quer dizer, ainda está rodando, né? Mas ele está em processo de ser descontinuado.
em prol do Teams que tem o Skype Business dentro dele nesse sisteminha, tá? Então, aconselho vocês aí que explorem o sistema também. É uma tremenda inovação, né? Dá para fazer umas coisas muito legais na sala que não dá para fazer na sala presencial. E eu vou explorar ao máximo essas possibilidades por aqui também, tá? Ok, pessoal? Então, mais uma vez... uma última coisa. Nossa, eu tô igual os caras que esquecem tudo. Onde vocês vão achar as gravações das aulas, tá? Eu sempre coloco uma versão editada no meu canal do YouTube, uma versão curtinha que não aparece algumas... uma brincadeira, ou aquele tempinho que a gente fica esperando para entrar na aula e tal. Isso tudo eu edito e corto. Se você quiser ver uma versão completa, aí o que você pode fazer? Deixa eu pegar aqui uma que já tenha uma... Ó. Vou entrar aqui na minha turma que foi da quarta-feira. Tá? É claro que eu tenho que projetar para vocês, né? Vocês não estão vendo. Então, ó, entrei numa turma que não é de vocês, que é uma turma que já teve aula. Aí eu vou lá nos arquivos e vai aparecer, a de vocês não aparece ainda porque não tem nada lá, tá? Vai aparecer esse recordings aqui, ele é automático, tá? Aqui dentro, vocês vão ter as gravações de todas as aulas que forem gravadas, claro, né? Elas vão aparecer aqui com o nome e com a data, na medida em que o professor for evoluindo, vão aparecendo aqui todas as gravações, se o professor acionar a gravação, ok? A equipe de vocês, no final dessa aula, demora um tempinho para processar, não é tão rápido assim, mas quando a gente terminar a aula, que eu der parar a gravação, ele depois de algum tempo vai criar esse recordings lá na equipe e vai começar a aparecer as gravações das aulas para vocês, tá ok? Então, é muita informação no mesmo dia, né? Ok, professor. Tá bom? Pessoal, um ótimo final de semana para vocês e até a próxima sexta-feira. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite, professor. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite. Ô, professor, por hoje não vai ter mais nenhuma aula, então. Não, vocês têm a aula do... acho que é do Maurício agora, né? Ah, tá. Isso. Que é de tecnologia da informação, TIC. Beleza. Tá bom? É que são 2 aulas comigo e depois 2 aulas com ele. Começa 9 horas, né? 9 horas, isso. A aula vai até 8h40, terminei um pouco mais cedo. E aí depois vem o Maurício. Vocês têm um intervalinho aí. Beleza, fala, professor. Boa noite. Tá bom? Boa noite.